eu me lembro de uma figura que Nietzsche admira, que ele disse que poderia ser um exemplo de um homem bem logrado, e além do homem bem logrado, abundante em saúde, que se utiliza de todos os meios para atingir o poder. Ele fala do César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, relacionando com o Renascimento. Então, para ele seria um exemplo. Como é que esse cara agia, né? Ele era um cara totalmente. Vou pensar, ele era cardeal. Um cardeal. Foi nomeado pelo pai dele. Filho do Papa, então é um cara totalmente hipócrita. O cara está usando a religião, né, para bens egoístas, pessoais, né. O Maquiavel também admira César Borgia. Eles quase conseguiram o objetivo que Maquiavel tinha, que era a unificação da Itália. E, ia ser através da força. É isso aí. Então Nietzsche admira isso aí, essa política. Por que na atualidade ele coloca, né, que o homem, ele vê o Bismarck na Alemanha como sendo esse super-homem no sentido de que... Qual é o Bismarck? Ele fala do Frederico, o imperador. Imperador. Aí dizem de eu estava passeando e viu o imperador também. Fala isso. Então, mas aí é que tá, sendo esse cara o super-homem, esse super-homem não subordinaria os outros? Imagina imagina assim, ó, super-homem pra ele pode ser assim, imagina o César na frente dos exércitos. Esse é o super-homem. Mas um cara que coloca um monte de gente pra morrer assim, tá na frente do exército. Tudo bem. Mas não. Para ambições pessoais. Mas aí ele não tá colocando no super-homem só nesse sentido, ele coloca no super-homem como uma questão de superação do homem, seja em qualquer área, não só no sentido militar. Mas isso aí é um exemplo bem... E o torna-te quem tu és, né? Torna-te quem tu és, realiza tuas potências. Exato. Ora, o que acontece? Napoleão é o típico, né? Napoleão é o típico. Mas o que Napoleão deixou? O maior legado de Napoleão foi o direito internacional, que ele fundamentou. Os romanos deixaram estradas, deixaram escolas, deixaram as línguas, deixaram o direito romano. Deixaram muita dor também. Deixaram muita dor. Mas aí tá, eu vou trazer isso para a atualidade. Qual é o problema da ONU hoje em dia? A ONU quer valorizar o multiculturalismo. Se você aceita o multiculturalismo, você vai aceitar que na África e na puta que o pariu, o nego faz ablação do clitóris das mulheres. Meu, isso é um absurdo, isso é uma barbárie. Uma moral relativista. Os romanos, tá ligado? Napoleão não tava nem aí, meu. Ele passava por cima desses aspectos culturais. Uma crítica que Nietzsche faria ao chamado Império Norte-Americano é que ele efetivamente não impõe os seus valores, que são valores universais de democracia, de liberdade de expressão, que eles levam às raias da loucura, a liberdade de expressão. Tá, mas só um parênteses aqui, ó. Eu vejo uma contradição, ou seja... Olha só, agora tá boa a conversa. O chefe de Estado é o super-homem. Ele superou e subiu... Não o chefe de Estado. Não necessariamente. Suponha que foi o Napoleão da vida. Então, ele superou, mas a questão é a seguinte, os outros seriam o rebanho. Mas ele não coloca que todos têm que ser super-homens. Porque não é só um. Não precisa ser necessariamente só um, cara. Porque só um super-homem não faz nada. Napoleão tinha comandantes, tinha cônsuls, tinha toda uma staff. Assim, ó. Essa expressão assim, ó. Voltar à vaca fria, assim, ó. De volta à vaca fria. Um texto dele do Além do Bem e do Mal, parágrafo 202, onde ele, falando dessa moral de rebanho, né, pegando essa época dele, 1870, 80 aí, então o que tem na Europa, no século XIX? Socialismo, anarquismo e também, por outro lado, mesmo a direita europeia, mesmo a aristocracia antiga... O começo do capitalismo liberal. O capitalismo liberal e a democracia, né? Então, mesmo o Nietzsche é tão retrógrado que mesmo a burguesia capitalista, para ele, já é avançada, já está admitindo coisas democráticas demais.
por exemplo, de ser um homem de negócios pra ele, Nietzsche, tu não tá sendo tu não tá cumprindo tu não pode, sendo um homem de negócio, Nietzsche, tu não pode cumprir o ideal de cultura aristocrática antiga. Tem que ter muitas horas de ócio, né? Então isso punha escravidão, né, cara? A cultura antiga isso punha escravidão. Mas ele não tava... Aí eu entro no outro aspecto, a parte humanista de Nietzsche, né? Agora vamos falar, agora vamos pegar outra parte assim que é a... Não, pausa. Buenas, agora vamos entrar na parte um pouco mais crítica e ácida e pessimista de Nietzsche, né? A parte religiosa, né? Vamos... Só uma risadinha do Chimia. Só porque tu é religioso, Tá. Mesmo assim, mesmo por eu ser religioso, não quer dizer que eu não vou ler Nietzsche. Eu leio Nietzsche, gosto muito de Nietzsche. E vou dizer o seguinte, ó. Conceito de moral do senhor e do escravo. Qual é a diferença do moral do senhor e do escravo? A moral do senhor é a moral que, a partir de uma ação feita, considera as consequências da ação feita. Se eu jogo uma batata lá na rua, eu vou considerar as consequências lógico-físicas daquela ação. Essa é a moral do senhor. A moral do senhor é consequencialista. Já a moral do escravo é uma coisa intencionalista. Ele considera a intenção. Se eu jogar uma batata na rua, não importa a consequência, importa a intenção que eu tive. O escravo considera a intenção. Deixa aberto, se quiser falar. Nossa, essa aí foi pegou. Vamos falar de tudo, a religião, do anticristo. Ô meu, antes de teu argumento, joga uma batata, pensando na intenção de jogar na batata, como é que foi? Sim. Tá, mas dá um exemplo mais concreto, tipo, seria mata alguém. Sim, a intenção, o senhor, nesse caso, o senhor que mata uma pessoa, ele vai considerar as consequências fisiológicas daquilo. Mas aí não vai ter pena de quem vai matar. Não, isso é coisa do escravo. Aí você tá falando? Ah tá, compaixão. É coisa do escravo. E isso tem relação com toda a moralidade. Moralidade não. A moral nobre e valoriza a compaixão. Ó, a gente fala um exemplo. Ó, o Otton, moral viking. O Otton, que é hoje, que é o Otton pôs um coração duro no meu peito. Quem não tem um coração duro desde a juventude, depois de velho, jamais encontrará. Não sei. Moral Mas a guerreira. questão é o seguinte. Ah, Qual é a posição? Brecht! Eu gosto do Brecht! Qual é a posição? Vamos falar da posição de Nietzsche em relação ao catolicismo. Nietzsche é um anticristo. Nietzsche é o diabo. Vamos perguntar isso. Nietzsche é o cão chupando manga. É o cão chupando manga. Ou seja... Na verdade, o que se contrapõe é esse mundo de compaixão, bondade, de valorização daquilo que é fraco, né? Dessa coisa da piedade, da autocompaixão. Que, nesse sentido, quando falam que Nietzsche foi o primeiro psicólogo, justamente nesse ponto, né? Essa questão da autocompaixão, da autopiedade que se envolve, que o cristianismo tem isso como a base da valorização do mais fraco, né? Aí tu cria pessoas que são facilmente manipuláveis, no sentido de que não pensam nas ações, mas pensam na sua própria, na intenção, naquilo que pode vir a resultar, né? O contraponto. Eu acho que é importante quando ele coloca essa questão da afirmação da vontade, né? Da não observação e observância das regras. Não, eu sou. Muito pelo contrário, minha família fugiu. Então, o que quer dizer intenção? Não considera. Tá, tu é a favor dessa história de a gente não ter compaixão, porque. Tô te entrevistando. Vai. Como leitora de Nietzsche, por que você simpatiza com essa doutrina nietzschiana de que a compaixão é um sentimento pernicioso? Não sei se você concorda. Só um parênteses. Ela não mostrou simpatia nem antipatia, ela só expôs. Eu acho que ela tá mostrando simpatia pela doutrina de Nietzsche. Acho que tem essas pessoas desse recinto aqui. Mas tu tem simpatia. Tem duas pessoas aqui, como é que... Liane Prois admite que tem simpatia. Tem simpatia por essa negação. Eu não sou cristão, mas eu sou socialista. Foda-se a